Olá, estamos de volta com mais um podcast e hoje estamos com um podcast novo, né? Antes era Saúde em Debate e algumas pessoas vieram no meu PV, né, pedir para a gente ampliar o debate não só da saúde. O podcast agora é Acre em Debate. E eu estou hoje aqui, né, convidando o primeiro convidado aqui do Acre em Debate, do podcast Acre em Debate, o Nésio Mendes, né, Nésio? Seja bem-vindo aqui no primeiro podcast Acre em Debate, viu? Obrigado, Vanderlei. Obrigado, prazer estar com você aqui para responder o que você quiser perguntar dentro dos mais variados temas em que a gente discuta no rádio também. Eu que estou todos os dias das 5 às 6 da manhã e das 13 às 14 horas na Amazônia FM 91.9, sempre num posicionamento firme em defesa do cidadão que paga o salário de todos os políticos e todas as autoridades acrianas. Inés, esse espaço aqui é um espaço democrático, onde todo mundo aqui é bem-vindo, seja o deputado federal, seja aquele líder comunitário, seja aquela pessoa que está sofrendo, né, na área de saúde, está sofrendo em várias áreas e aqui é convidado para falar aqui, porque não consegue em outro espaço aí, né, nas mídias, nas grandes mídias do estado, né, Nésio? Agora, Nésio, eu gostaria de começar a perguntar quem é Nésio, para você falar um pouco de você, né, para os nossos telespectadores. Falo. Bom, eu sou neto de judeu, tenho no sangue a descendência judaica, sou cristão messiânico, eu congrego na Igreja Adventista da Promessa, levo a questões de valores familiar muito a sério, porque família é a base de qualquer sociedade, sem família não tem estabilidade, e sou defensor, não como rótulo que as pessoas falam assim, eu sou cristão. Não, peraí, eu quero ver na prática, o cidadão falar que é cristão na prática. Sim. Ele mostrando que não coloca água no leite, que não vende 970 gramas por 1 quilo, que não é 95 centímetros, 1 metro, ele tem que ser o que não vende o voto. Não, que não vende, que não anda com anzol na boca, que não anda aplaudindo o neguinho só porque dá uma seque. Não, ele tem que ter posicionamento. Aí eu entendo que o cara está começando a dizer que ele é cristão, que ele tem valores morais, que ele tem valores éticos, que ele tem personalidade. Esse é o verdadeiro cristão, aquele que não concorda com o pisar na viúva, no órfão e no necessitado. Aí, Vanderlei, tu me pergunta, e quem é o necessitado? Necessitado é o cara que precisa da saúde, mas que o médico às vezes tem 3 contratos e não cumpre nenhum dos 3. Sim. O necessitado é o cidadão que precisa da segurança pública, mas o governo é nefasto e corrupto e desvia até combustível das viaturas, da administração. Necessitado é o cidadão que precisa da assistência técnica, do agrônomo, do veterinário e do técnico agrícola, e lá não tem. Necessitado é o cidadão que precisa do ramal para escoar a produção ou para o filho vir à escola e não tem o ramal. Necessitado é o cidadão que paga os impostos e não tem aquilo que a Constituição Federal de 88 assegura para ele. Esse é o cidadão necessitado. Eu não estou falando do mendigo, eu não estou falando do vulnerável, não. A pessoa na vulnerabilidade por falta de uma casa, tal. Não, nós estamos falando do conceito cristão. Quem é o necessitado? Essa pessoa que paga imposto e o Estado não devolve para ele o mínimo que é necessário. Nésio, então, já que você entrou aí nesse debate, né, de Estado, eu vejo que você é uma pessoa muito ligada à área rural, né, agronegócio, das pessoas da área rural, que hoje tu sabe que é esquecida, né? Só é lembrado muito na época da eleição. A minha primeira pergunta, a segunda pergunta aqui que eu faço para você, o que impede o crescimento do nosso estado? Porque corrupção. A corrupção. Prova é que teve não vou falar o nome dele aqui para não dar marketing, porque eu detesto corrupto, sim, mas foi desviado 304 mil litros de óleo diesel dos ramais. Houve um sistema de corrupção que, inclusive, teve um jornalista que entrevistou o cidadão que denunciou toda a máfia dos ramais no estado do Acre. E olha que o ex-governador Tião Viana chegava a pagar R$123 mil por quilômetro de ramal naquela época do primeiro mandato dele. Isso é corrupção.
que hoje tem prefeitura fazendo o ramal muito melhor do que naquela época, com muito 15 menos. Mil, com 14 mil, 18 mil. Falo e dou prova. Não estou falando aqui por falar. Eu tenho convicção e tenho como provar que tem prefeitura fazendo um quilômetro de ramal nesse valor. Então você está falando só de uma área, né? Imagine as diversas pastas aí, né? Aí você pega, Emater existe de fato direito cabide de emprego. A CEPA é outra situação cabide de emprego. Aonde é que estão os agrônomos e os técnicos agrícolas para fazer a agricultura acontecer? Olha, Vanderly, é muito fácil alguém chegar e falar para um cidadão assim, 80% da sua área tem que ficar intacta, você tem que preservar. Mas e qual é as condições que o governo está dando, o poder público está dando para o cidadão produzir com qualidade nos 20% que é direito dele explorar? Deixa ele abandonado, não quer que ele derrube nada. Não dá o mínimo de infraestrutura, não dá assistência técnica, a carga tributária é monstra, os caras colocou imposto até sobre a castanha. Produto vegetal, irmãozinho. O que é isso? Até uma galinha caipira, se for matar... E aí eu pergunto, e cadê o veterinário de animais de pequeno porte? Cadê? Onde é que está? Aí você que está vendo a gente aqui ouvindo, eu pergunto, aonde é que o governo contratou os veterinários para colocar, dando assistência para o cidadão que tem as galinhas dele lá, ó, capote, o peru, para ele trazer e vender aqui no mercado de Rio Branco? Cadê? Quem é que vai emitir o GTA? Para e pensa. Então, assim, são leis estupafúrdias, no mínimo, sem condições de existir. Mas que a Aleacre, cara, é triste você ver um cara que é eleito para fiscalizar e usa o poder público a empregar a mulher, o filho, ou fazer negociatas com o Estado, tendo empresa terceirizada, prédio alugado, qual que é a legitimidade que esse cara tem para fiscalizar o poder público? Nenhum. Não tem, Vanderly. O cara não tem legitimidade, porque ele está todo atrelado, ele está amarrado do alto da cabeça ao pé no sistema. Então isso tem que mudar urgentemente, a população acreana, né, tem que despertar, né, Nésio? Vanderly, só o cidadão é que pode mudar isso. Na hora que ele não negociar, na hora que ele não fazer acordos com o político. Aí ele vai saber que o político é empregado dele. Você paga imposto 24 horas por dia. Todo o tempo pagando imposto. Para sustentar quem? Classe política. E aí, o que o político faz depois? Nada. Eu conversava com o pessoal do Sebrae hoje de manhã e falava para eles como que o nosso Estado vai ser um Estado produtor de verdade, onde nós temos uma carga tributária imensurável para sustentar políticos e apadrinhados. O Estado do Acre tem disso. Nésio, assim, eu vou fazer outra pergunta para você. Qual é o principal motor para a transformação do nosso Estado, para modernizar o nosso Estado, que venha mesmo avançar? O que é que você pensa aí? O que é preciso para que o nosso Estado mude, né? Porque a gente fala muito da situação que está hoje, né? Que os governantes falam, mas o que é bom na prática a gente não vê, né? Teoria é uma coisa maravilhosa. Na tua opinião, qual é o principal motor para a gente alavancar a economia do Acre? Vanderly, eu costumo dizer que o melhor lugar para ser crente é na igreja. Eu quero ver o cara ser crente na rua. O melhor lugar para você ver um político honesto é quando ele ganha um mandato e é fiel no discurso dele. Aí é o melhor local para saber. O político que, na época da eleição, ele concorda com tudo que o eleitor fala e ainda sai comprando cabos eleitorais, Vanderly, esse cara não vai prestar nunca como político. Aí dá igual aquele um lá que disse assim, só sei pedir voto e vender gasolina. Quer dizer, quais que são as ações que o cidadão tem no dia a dia para mudar o conceito? Hoje também na conversa com o pessoal do Sebrae, o delegado de polícia, Dr. Johnny, e também o prefeito de Acrelândia, que ontem fez 30 anos de idade, na conversa com eles hoje, eu dizia, olha, o Acre deixou de ser o velho seringal dos armazéns, aonde o cidadão levava a borracha para o patrão, que se não era excomungado e até apanhava, e virou-se o contra-cheque. Virou as terceirizadas, a manipulação de conceito, os comissionados, virou isso. Hoje, para mudar o conceito, para levar o Acre a ser um estado decente, diferente do Rio de Janeiro. O Acre tem muito similar com o Rio de Janeiro. Na bandidagem.
Porque nós não temos pão de açúcar, não temos praia, não temos nada disso, né, Vanderly? Aqui a gente só tem político. Se fosse passar limpo, muitos iam para a cadeia. Então, quando você olha para mudar todo esse contexto, conforme você me fez a pergunta, seria o cidadão, o eleitor, esquecer os coronéis de barranco da política e votar em pessoas que têm fidelidade e que repudia essa corrupção. A gente tem, no meio desse nicho, desse invólucro político, pessoas com moral, com boa índole, pessoas com caráter. Só que não chega porque não tem, né? Muitas das vezes, né? Mas quem vende o voto na eleição vai apanhar 4 anos com um reflexo de 10 ou 12. Pare e pensa nos ramais que ficaram sem fazer quando o diretor do DERACRE e os outros desviou o dinheiro dos ramais. Olha o atraso. Olha o atraso do filho do colono que ficou sem vir para a educação. Quantas pessoas, às vezes, até morreram porque não teve condições de tirar tempo para chegar até a saúde. E falando em saúde, Nésio, vamos para a pauta saúde, né? Na sua opinião, por que a nossa saúde só retrocede? Corrupção. Corrupção. Somente a palavra-chave, né? É impossível ter uma saúde de qualidade aonde existe cartas marcadas para vender suprimentos para a saúde. É uma brincadeira quando foi feito um curso de prótese pelo IEPTEC e faltava laboratório para que os educandos pudessem concluir o curso. Isso chama-se hipocrisia da classe política acreana. Coloca um curso à disposição, porque foi lá da era Pronatec, né? E ainda era o Instituto Dom Moacir, e ficou tudo travado. E aí eu pergunto, aonde é que está o conceito moral e ético dos políticos que deveriam falar assim, peraí, se nós vamos ofertar esse tipo de curso, nós precisamos ter campus, nós precisamos ter laboratório para que esses educandos vá fazer um curso e sair de lá profissional. E está faltando, né, pessoas qualificadas para fazer prótese. Vanderly, talvez se você falar, vai dizer que você está legislando em causa própria. Mas eu aqui, falei várias vezes no rádio e dizia, é uma imoralidade as pessoas cobrarem algo do cidadão, como foi cobrado aqui, passaporte sanitário e outras coisas, mas faltando condições das pessoas que fazem hemodiálise fazerem hemodiálise. Faltando material para hemodiálise. Para fazer os exames dos transplantados também. Falta condições para fazer uma ressonância, para fazer uma tomografia. Eu tenho pessoas ligadas a mim que passaram 36 dias dentro do pronto-socorro sem fazer uma cirurgia de um acidente que houve em Brasileia. 36 dias. Inés, assim, na tua opinião, em relação ao que eu vi, tu foi muito envolvido na questão dessa manifestação contra o passaporte, né? E a gente teve até junto, né, em algumas manifestações, porque naquela época só os homens mesmo de verdade teve coragem de expor sua opinião contrária ao passaporte, né? Porque agora é fácil, né? Mas na tua opinião, qual a tua avaliação, né, do governo no combate à pandemia? Péssimo. O Gladys foi péssimo. E ele sabe que ele foi péssimo. Ele só não tem capacidade de assumir que ele falhou. Porque não basta fechar um comércio. Não basta dizer fique em casa. Tem que dar alternância. E qual foi a alternância que deu? E a hipocrisia, Vanderly, é tão grande. E os telespectadores, pessoal que vai acompanhar de manhã, de noite, de tarde, não sei que hora, vai entender o tamanho da hipocrisia. Fecham a igreja, mas o ônibus estava lotado. Fecha o barzinho do tio, lá na base da cidade, mas a fila do banco estava lotada de pessoas para receber o auxílio. Transporte coletivo. Exato. Então, a hipocrisia. Olha, dentro de um táxi só pode andar 3. Um na frente, um de um lado, outro e o motorista ali, né? Então, quer dizer, 3 pessoas no táxi, lotação. Eu parar, pensar e dizer, rapaz, tem que ser acéfalo para achar que isso vai vigorar. Energúmenos, os pensadores dessa teoria. E a Assembleia Legislativa fechou as portas lá quando o negócio estava... Todos comprometidos moralmente.
todos ali moralmente comprometidos, com mulher empregada, com filho, com sobrinho, com negócios, atrelado. Meu amigo, quem come na sua despensa não pode falar o que pensa. Como que o cara tá na mão do governador com a SEX ali e vai dizer o que pensa a respeito dos decretos imorais? Violação do artigo 60, inciso 4, artigo 15 do Código Civil, Tratado de Helsinki, Tratado de Nuremberg, Tratado de Biomedicina. Ninguém pode ser levado a ser cobaia. Autonomia médica. Exato. Então, assim, o Gladys não teve um conselho. O Gladys teve comunistas em volta dele, decretando as imoralidades de decretos. Uma hipocrisia. E, inclusive, ele e a mulher-chefe lá, como é que é o nome dela? Numa festa, bailando, macho. Do Ministério Público. Exato. Né? Cátia Rejane. Cátia Rejane. Doutora Cátia Rejane. Ele e a chefe do Ministério Público. Ó, no show lotado, sem máscara. Sem máscara, sem nada, não sei o quê. Eu digo, hipocrisia. Entendeu? Pra você, regras de fica em casa. Pra nós, diversão, boemia e tudo bem. Entendeu? Mas eu não me importo com o que dizem. Porque assim, ó, eu não estou preocupado no horizontal. Eu estou preocupado no vertical. A minha conduta tem que ser libada com Deus. Porque os homens serão sempre vulneráveis nas suas maneiras de pensar e falhos. Agora, com Deus é diferente. Aí a gente precisa ter atenção. Tem que ser reto. Então essa é o meu pensamento com respeito. E falando da hipocrisia, da fraudemia, né? No Acre a gente teve muita corrupção envolvendo dinheiro do Covid. 800 milhões aí, né? Que a Polícia Federal. Muita grana. Muita grana. E faltou remédio, faltou tratamento, né? Faltou uma série de fatores. Então, assim, falta no Acre políticos sérios e honestos. E aqui, agora, eu não sei se eu posso falar o nome de algum político, posso? Pode. Posso? Tá. Então é o seguinte, no meu conceito e de qualquer cidadão de bem, Mara Rocha foi a única deputada que assumiu a tribuna do Congresso e teve coragem de dizer das falhas nos decretos que estavam sendo criados, fechando a oportunidade do tiozinho vender o espetinho, do cidadão que vendia sorvete na rua, do cidadão que engraxava sapato, do cidadão que vendia cachaçinha e tinha uma mesinha de sinuca lá para alguém passar a tarde. Ela foi contra o fechamento disso, assim como a gente foi. A polícia foi na minha casa, levou meu computador, meu telefone, meus pendrives, e nós ganhamos o processo no Superior Tribunal de Justiça, por ter o direito de falar e mostrar que os decretos eram inconstitucional, eram decretos abusivos e que violavam os direitos. Então, eu passei por esse constrangimento, junto com outros 2 amigos. Eles, para colocar que o Nésio estava envolvido em algo, colocou Luiz do Gás, um empresário, no pacote e colocou o Natalino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Colocou a gente em artigos do Código Penal como formador de quadrilha e desordem. Forte. E graças a Deus, e a gente constituiu o Dr. Valdir Perazzo como advogado, e nós ganhamos a causa por ter direito de pensar e apresentar as leis que nos garante o direito de dizer que tudo que estava sendo feito diante do Covid nada mais era do que metodologia do comunismo de treinar e fazer com que pessoas tornem-se submissas ao sistema corrupto de governança. Né, esse negócio não é fácil não, né? Assim, na sua opinião, né? A gente falou muito dos problemas que o nosso Estado tá enfrentando, né? Para que esse Estado venha, né, melhorar mesmo, de verdade, em todas as pautas, né? A gente vê muito falar do agronegócio, só que eu penso da seguinte forma. Eu acho que para mudar esse Estado tem que ser um conjunto de medidas, não só do agronegócio, né? Agronegócio é importante, o pequeno agricultor também é importante, o médio também é importante, né? A construção civil também é importante, que ela emprega rápido, que está quase abandonado no atual governo, que vem tudo lá de Manaus, emprega tudo, e o dinheiro vai tudo para fora. E como você disse, não roubar, né? Não roubar. Eu tenho certeza que as pessoas terão pelo menos o básico. Tu não concorda comigo? Vanderly, concordo e vou além. Agronegócio
vem do agro, da agricultura, negócio, tudo que se faz, desde o tiozinho que vende a couve, o coentro, a cebola, isso é agronegócio, é agricultura fazendo negócio. O agronegócio não é o plantador de soja e nem o grande pecuarista, todos. Mas aqui no Acre parece que o agronegócio é pensar... É 40 grupo, grandes. Né? Não é. O agronegócio envolve todo cidadão. E o Acre é atrasado porque tem pessoas que têm 75 anos, que moram em cima de uma propriedade e o INCRA nunca titularizou. A falta da garantia jurídica da propriedade é o atraso do Acre. A garantia jurídica que o cidadão pode ter, o documento e ter acesso à linha de crédito, pode falar assim, olha, se caso Deus ceifar a minha vida, essa propriedade é herança para os meus filhos, condições, é o documento que garante o cidadão, se ele se machucar lá na propriedade, ele ter condições de ir ao INSS e ter o auxílio doença assegurado pelo sistema previdenciário para o cidadão que contribui lá na roça, lá na agricultura. Então, isso é um dos problemas. O Acre precisa destravar. Precisa que pessoas que têm conhecimento vá para a LEACRE. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária não existe. Só existe no papel. É uma imoralidade. A CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, Vanderly, é uma aberração. Olha que a gente para fazer uma leitura de tudo isso, você fala assim, mas a CAI discute assuntos econômicos com o Acre? Não, porque se discutisse, teriam já chamado o diretor da SEMA e do IMAC e teria dito para eles, olha, o cidadão tem direito a uma outorga para fazer um tanque para criar peixe, um açude para irrigação, um poço para irrigação, tem que ter prazo. Não pode. Ele, para tirar o pasto e virar agricultura, ele precisa de uma outorga, uma licença, que ele está transformando o capim agora em grãos. Ele sai do grãos e volta para o capim, ele precisa também dessa autorização. E aí os caras sentam em cima e esquecem que é um servidor ao público e trava o sistema. E finge que está trabalhando. E a agricultura é janela. A agricultura é espaço para mecanizar, espaço para roçar e queimar. E aqui no Acre, uns idiotas, energúmenos, estúpidos, fizeram uma lei em 2011 que proibiu queimar. E como que o cara que ainda está na roça do toco, da tradição, que não pode, manter, né? O cara não pode pagar hora de esteira para ilerar, de pá carregadeira. 350 horas. Como é que tira? E como é que o cidadão pequeno que tem lá 30 hectares, 10 hectares, a estupidez desse sistema corrupto aí, que fez esse loteamento de 6 hectares, como que o cara vai mexer numa destoca se ele não tem condições de fazer para ter esse 350 por hora? Ficar sem fazer nada. Então, né? Aí o governo trava, não dá as condições, não tem assistência técnica, não tem a questão da mecanização, mentem para o povo de que o calcário está na fonte 100, mas é tributado o frete, e daí? Ninguém vai conseguir. Então precisa assim, olha, que o cidadão acreano tenha consciência de mudar, e mudar se faz com pessoas transformação na LEACRE, no governo, com pessoas que não concordam com a corrupção. Não basta você falar assim, ó, toma a caneca. Tá, e daí? Se a garrafa tá seca? É o que o governo fala. Não, eu vou dar condições para vocês. Sim, mas e aonde? Tá dando a caneca, mas e aonde? Cadê o agrônomo? Cadê o técnico? Cadê a liberação da outorga? Tá onde? Se o IMAC e o IBAMA, os funcionários com ordem de não sei quem, senta e atrasa o processo. Não é o servidor lá, é o secretário. O servidor que está ali, ele cumpre ordem. Então, assim, que eu chego e falo, ó, atrasa isso aí, vai não. E daí? Infelizmente. Enésio, o nosso tempo está acabando, né? E foi muito boa a conversa com você. Eu só queria que você deixasse aí uma palavra final, né, para as pessoas que vão nos assistir, né, sobre o futuro do nosso estado. Você deixa essa mensagem, né, para todos nós, né? O Acre é um Eldorado, um local de muitas oportunidades, mas precisa trocar
o cartel político que domina o Acre há anos. Essa turma da rasteira, essa turma que usa partido porque negocia o fundo partidário. Isso precisa sair de cena. Essas coisas precisam acabar. Político não é profissão. Político é temporário. E o cidadão que está ouvindo e vendo a gente, ele tem que saber que ele precisa ter autonomia de demitir os políticos malandros do Acre. Esses que negociam com o Estado, que fazem as tramas. Isso precisa mudar. Eu aproveito a oportunidade para dizer, esse Acre de tantas oportunidades, ele é carente de gestão e de fiscais honestos. Precisa de pessoas que tenham pulso firme, ficha limpa e que não tem medo de enfrentar os velhos coronéis de barranco. É preciso. E aí, a Energisa é muito mal ao Acre. É uma queda constante de energia. E qual o empresário que vai se instalar no Acre para usar o sistema de energia e uma carga tributária tão pesada na energia como nós temos aqui? É muito imposto, péssima entrega de energia. Por que não funciona? Porque o PROCON é indicação política, é um monte de SEC ali dentro e uma empresa terceirizada. Perde a legitimidade para fazer o serviço de fiscalização que tem. Pessoal, então é isso. Vocês ouviram aí o Nésio, né, que tem muito conhecimento sobre o nosso estado. E assim, que é aprendizado para todos nós, né, o Nésio? E que as pessoas ouçam, né, que a gente tem que mudar. Se você me permite, eu quero finalizar dizendo, eu fui gestor do SEBRAE, do programa PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda. Eu tive a oportunidade de ser correspondente da Difusora Nacional de Brasília, fui correspondente da Difusora Acreana, comecei no rádio em Rondônia, na Pampa FM, estive também pela Alternativa, estou hoje na Amazônia FM, tive passagem, saí e voltei. E faço comunicação por levar a boa informação. Fui secretário de saúde, fui secretário de comunicação da gestão Bocalon em Acrelândia e sei o que é gestão. E não gosto de corrupto. O pão que eu como não é pão de lágrimas do meu próximo, é suor do meu rosto. Então é isso, Nésio. Obrigado, viu, aqui no primeiro podcast Acre em Debate, viu, pessoal? Tenham todos excelente tarde. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. E o programa está aberto para você, A Voz do Povo. Obrigado, Nésio. Um abraço.